qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata de uma decisão tomada pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal algumas semanas atrás, intimando o ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro a dar uma explicação sobre os dossiês que foram organizados pela Secretaria de Operações Integradas contra servidores públicos que, de acordo com o conhecimento, se posicionaram como antifascistas, num certo sentido, críticos ao governo Bolsonaro e, portanto, antifascistas. Logo depois dessa decisão da ministra Carmen Lúcia, o ministro da Justiça, na verdade, demitiu o secretário de Operações Integradas, numa espécie de admissão tácita de que houve um erro com a formulação dos dossiês. No entanto, não está inteiramente claro qual é a natureza desses dossiês, por que foram elaborados, qual é o objetivo e, em última análise, por que o Ministério da Justiça, que tem que zelar pelos princípios constitucionais, adotou uma medida que, na verdade, contraria tudo que está estabelecido na Constituição brasileira. A decisão da ministra Carmen Lúcia respondeu a uma ação solicitada pela Rede de Sustentabilidade, que é um partido que funciona no Congresso Nacional, e mais 45 organizações da sociedade civil. Mas, na verdade, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Dom Paulo de Evaristo Arnes, já tinha também feito uma solicitação, uma denúncia desse dossiê, assim como o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, entre outras razões, porque entre os servidores públicos que supostamente fazem parte do dossiê está o professor Paulo Sérgio Pinheiro, professor titular aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e também um dos principais líderes dos avanços dos direitos humanos no Brasil. Foi secretário nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, na administração do presidente Fernando Henrique Cardoso, e tem uma atuação no âmbito da ONU em relação a várias circunstâncias políticas e históricas que diz respeito aos direitos humanos. Professor, o que essas instituições fizeram? Além dessas solicitações que foram feitas por organizações da sociedade civil, como a Comissão de Defesa de Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, também a Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo se manifestou juntamente com o Departamento de Ciência Política, do qual eu sou professor aposentado. Todas essas instituições cobraram do governo uma explicação sobre a natureza da ação sigilosa que levou à organização de um dossiê de informações de servidores públicos que, na verdade, servem o país e que, independente da sua opinião, que deve ser livre, não podem ser perseguidos dessa natureza, especialmente pelo Ministério da Justiça. Não há nenhuma razão para isso, fere a Constituição e, como críticos mostraram, e essas instituições que eu mencionei argumentaram, o governo está indo na direção de um desempenho que confirma as suspeitas de que haja uma intenção autoritária e mesmo de estabelecimento de um regime não democrático por parte do governo Jair Bolsonaro. É interessante observar que até agora as manifestações que vieram foram fundamentalmente da sociedade civil e também a reação da ministra do Supremo Tribunal Federal. Mas seria interessante saber quais as medidas que estão sendo tomadas em relação a esse evento extremamente preocupante da parte do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, a sua Comissão de Direitos Humanos e o Senado Federal devem se pronunciar porque tem um papel fundamental no sistema democrático que é de controlar e, num certo sentido, monitorar ações do Executivo que ferem a democracia. Esse é um caso típico de uma iniciativa extremamente grave que, no entanto, deve ter, da parte do Congresso Nacional, uma reação clara, inequívoca, no sentido de colocar um paradeiro, mostrar que isto fere a Constituição e, ao mesmo tempo, adotar medidas, convocando o ministro da Justiça para prestar esclarecimentos e, eventualmente, punir uma ação que não tem nenhuma justificação. Evidentemente, isto fere a qualidade da democracia brasileira. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, lições das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Embaixador, as convenções virtuais dos democratas e republicanos já deram início. Quais lições extrair e quais fatores decidirão a eleição americana? A convenção do Partido Democrata começou ontem e vai até quinta-feira. É um momento importante, de grande efeito mediático. Alguns chamam do maior espetáculo da Terra. Os Estados Unidos são hoje uma sociedade dividida e muito polarizada. Além da polarização política, você tem uma polarização social pela desigualdade e também racial pelo continuado processo de separação racial. Este ano a convenção do Partido Democrata vai ser virtual, e do republicano também. E os candidatos não vão estar presentes nas convenções. A convenção democrata vai referendar Joe Biden como candidato do partido e Kamala Harris como vice-presidente. E ela apresenta alguns ensinamentos de realismo político na sociedade americana. Um grupo grande de políticos americanos quer evitar a polarização que Trump defende desde que foi reeleito. Diferentes alas do Partido Democrata se distanciaram e agora o candidato Joe Biden procura, de alguma maneira, reduzir essas diferenças, evitar a radicalização à esquerda e se juntar no centro. Os grupos mais radicais, raciais e mesmo socialistas dentro do partido, cederam espaço e pessoas ligadas a Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, que são da ala mais esquerda, mas não radical, se juntaram à campanha de Joe Biden. E todos cerraram fileiras em torno de Kamala Harris, que é uma promotora pública da Califórnia, membro, portanto, do Ministério Público, e que caminhou mais para posições moderadas e centristas. Biden vai se apresentar na convenção como candidato que vai unir os Estados Unidos, que vai conseguir reunir em torno de si o apoio das minorias raciais, étnicas, sociais e mulheres e negros. A Kamala Harris, como a figura pública que vem dessas minorias, vai ter um papel importante. Trump, por seu lado, vai ser apresentado, vai ser descrito por Joe Biden e pelos outros membros do partido como uma figura polarizadora, inexperiente, com foco no próprio interesse e com desprezo pelo conhecimento científico. A eleição americana vai ser decidida por 4 fatores: o desempenho da economia, o desemprego, a maneira como foi conduzida a crise pandêmica e a questão racial. O Partido Democrata está hoje na liderança, mas depende dos votos de alguns estados que são cruciais, como a Flórida, Michigan, Wisconsin, Ohio, para poder vencer no colégio eleitoral. Vai ser uma prova importante se os moderados ganharem. Vamos ver se o centro vai conseguir se impor em um país tão polarizado, tão dividido. Se a resposta for positiva, poderá servir de exemplo para muitos outros países. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Morte encefálica ou morte cerebral é a condição diagnóstica definida por protocolos clínicos e legais que comprovam um quadro de morte irreversível. Professor Otávio, como é feito atualmente o diagnóstico de morte cerebral? Neurologistas, neurocirurgiões e intensivistas em todo o mundo são frequentemente chamados para fazer o diagnóstico de morte encefálica em pacientes internados em terapia intensiva, e isso é feito utilizando critérios diagnósticos definidos pela legislação de cada país. Entretanto, ainda existe uma variação muito ampla de quais são esses critérios mínimos para a determinação de morte encefálica de países para países e às vezes até entre regiões diferentes de um mesmo país. Por exemplo, nos Estados Unidos existem estados vizinhos que têm critérios diagnósticos diferentes para a morte cefálica, criando uma situação desconfortável em que um paciente pode ser considerado morto em um estado e simplesmente ao cruzar a fronteira ele seria considerado ainda vivo. O que pode ser feito então para resolver essa controvérsia? Com o intuito de melhor delinear essa variação de práticas clínicas e considerações legais e criar mais uniformidade nesses critérios diagnósticos mínimos para a morte cefálica, 50 entidades médicas internacionais se reuniram num esforço conjunto para criar uma recomendação única de consenso para o diagnóstico de morte encefálica em uma declaração conjunta. Esse relatório, que acaba de ser publicado na conceituada revista científica JAMA, traz recomendações para a padronização mínima necessária para os critérios de diagnóstico de morte cefálica. É importante salientar nesse contexto que o Brasil é um dos países que tem uma das legislações mais rigorosas para o diagnóstico de morte cefálica. Mas esse esforço de padronização de entidades médicas internacionais é sempre importante, porque ele ajuda a aumentar a uniformidade e a segurança para o diagnóstico de morte cefálica em todo o mundo. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, essa semana o senhor vai falar dos 12 passos para evitar que os filhos caiam nas drogas, é isso? O primeiro 6 dos 12 passos do Dr. Bartô para evitar que seus filhos caiam nas drogas. Quando Mário Sérgio Sobrinho, promotor de justiça do Estado de São Paulo, responsável pelo programa de justiça terapêutica, mostrou que aqueles jovens que cometeram algum delito relacionado à droga conheciam como possibilidade de recuperação, eles citavam os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente e bem pouco citavam os CAPS-AD, que são os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas do nosso Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde. Essas entidades, além das clínicas terapêuticas, é que diminuem realmente o sofrimento de quem se envolve nas drogas e suas famílias. Todas elas têm os 12 passos para seguir, que são clássicos para quem já frequentou um desses serviços. Muita coisa debaixo de uma linha espiritual, que é, na minha opinião, o que realmente tira o indivíduo daquela situação de rua, e aí sim ele parte para buscar ajuda médica para tal. Você já sabe que o projeto Dr. Bartô se preocupa muito em evitar que os jovens caiam em armadilhas e que suas famílias sofram sem necessidade. Por isso, o Dr. Bartô também está criando seus 12 passos, não para sair das drogas, mas para evitar que seus filhos se envolvam nelas. Prevenção é a palavra-chave e, dentro da prevenção, o aconselhamento breve. Dr. Lotufo, como o senhor vai dar essas dicas, hein? Como eu só tenho 4 minutos, vou citar alguns dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia em 2018, que são o seguinte: morar com os pais diminui muito o problema de álcool e drogas quando comparado com morar só com o pai, só com a mãe ou sem ambos. Os pais que raramente fazem as refeições com os filhos dobram a prevalência de drogas ilícitas em seus filhos, comparado com aqueles que fazem suas refeições juntos como família. Os pais que nunca sabem o que seus filhos estão fazendo nas horas vagas triplicam a incidência de drogas entre eles.
Pais que sempre verificam os deveres dos filhos diminuem 3 vezes a incidência de drogas comparados com aquelas famílias que nunca o fazem. A agressão familiar triplica o uso de drogas em famílias onde isto existe. E fumar em casa aumentou em até 7 vezes o uso de drogas e beber em casa aumentou 5,5 vezes. Baseado então na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, os 6 primeiros passos do Dr. Bartô para evitar as drogas são: primeiro, morar com os pais; segundo, fazer as refeições com os pais, e eu acrescento, sem celular na mesa; terceiro, conhecer o tempo livre dos seus filhos, aonde ele está, com quem e fazendo o quê; quarto, verificar os deveres dos filhos; quinto, investir no relacionamento familiar, pois a família é a primeira escola e os pais os primeiros professores; e sexto, não fumar e não beber. Aí estão os 6 primeiros passos do Dr. Bartô para evitar que sua família entre nas drogas. As influências da família e da escola se expressam de modo particularmente protetor, especialmente quando há registros de diferentes ações de supervisão e cuidados diretos. Pensem nesses 6 primeiros passos e na semana que vem falo sobre os demais. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, vamos falar sobre as disputas entre Estados Unidos e China. Existe algum risco para o cenário internacional? Na verdade, é preciso recuar um pouco no tempo e entender como as coisas ocorreram nas últimas décadas. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgiram como a principal potência e durante cerca de 5 décadas protagonizaram um conflito com a União Soviética. Hoje, Rússia, a União Soviética se desmantelou em vários estados independentes e a Rússia ocupou no Conselho de Segurança da ONU o lugar deixado pela União Soviética. Terminada a Guerra Fria, os Estados Unidos surgem como a única superpotência. Mas a característica tanto do período entre a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial e o final da Guerra Fria, e depois a partir do final da Guerra Fria até os dias atuais, foi um multilateralismo construído pelos Estados Unidos. O multilateralismo significa, em outras palavras, a existência de uma série de organizações multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas, que permitem e viabilizam a cooperação entre os países. A cooperação entre os países melhorou consideravelmente com o final da Guerra Fria, mas por um curto espaço de tempo até cerca de 1995. A partir de então, houve entre os Estados Unidos e a Rússia uma situação na qual as relações cada vez mais se tornaram ácidas. Dr. Alberto do Amaral, onde entra a China nessa história, hein? Há alguns fatos durante o século XXI que marcam os novos contornos da vida internacional. E eu me refiro ao aparecimento da China como uma grande potência. Desde as reformas adotadas por Deng Xiaoping no final dos anos 70, a China alcançou um nível de crescimento absolutamente sem precedentes. E hoje é capaz de rivalizar-se em poder tecnológico com os Estados Unidos. Além dos conflitos comerciais entre os Estados Unidos e a China, acusações mútuas, acusação dos Estados Unidos, por exemplo, de pirataria intelectual, acusação por parte da China de que os Estados Unidos não respeitam as regras do sistema multilateral de comércio. Há outros problemas a separar os dois países. Recentemente, houve a acusação de espionagem por parte de diplomatas chineses em território norte-americano. Os Estados Unidos expulsaram diplomatas chineses, o que gerou uma retaliação
na mesma proporção por parte do governo chinês. A lei adotada pelo governo da China em relação a Hong Kong, chamada Lei de Segurança Nacional, é outro fator de discórdia entre os Estados Unidos e a China. Além disso, a disputa em torno do 5G, da tecnologia do 5G, tem feito com que o governo norte-americano pressione os seus aliados a não adotarem a tecnologia vendida pela Huawei, a grande empresa tecnológica chinesa. Tudo isso configura um quadro extremamente preocupante porque crescem as tensões entre os Estados Unidos e a China. E essas tensões revelam uma certa semelhança entre aquilo que existiu no período entre guerras. Há hoje uma potência dominante e há hoje uma potência ascendente. Os Estados Unidos são uma potência dominante, a China uma potência ascendente. E é justamente dessa disputa entre os Estados Unidos e a China e a capacidade de se criar um equilíbrio de poder entre os dois países e uma situação na qual seja possível resolver os conflitos entre ambos e superar o estado de tensão atualmente existente, é que a paz mundial dependerá nos próximos anos. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor de Direito Internacional, Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.